Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, doutor em música pela Universidade de São Paulo, e eu tô gravando esse vídeo para falar com os candidatos que não passarem no vestibular 2020, no vestibular para 2020, né, da Universidade Estadual Paulista. Tudo bem? Aqui a razão de gravar esse vídeo é a seguinte: eu estou acabando de retornar agora, estou voltando para casa agora do vestibular da Unesp, estive lá com os professores, foi uma banca estelar que examinou todos os candidatos, 45 candidatos aprovados para fazer a prova prática, professor Giacomo Bartoloni, professora Gisela Nogueira e o Paulo Martelli, que foi o membro de fora da Unesp, que foi convidado, como eu também, né? Eu dei aula na Unesp como professor substituto, mas atualmente estou fora da Unesp. Fui convidado junto com o professor Paulo Martelli para compor essa banca maravilhosa, né, que cuidou da seleção dos alunos, né, dos candidatos ao curso de violão da Universidade Estadual Paulista. Muitas pessoas passaram, muitas pessoas não passaram. Não esperem desse vídeo nenhum resultado antecipado, tá? Vocês vejam nas datas aí quando é que vai sair o resultado. Mas eu tenho, sim, muita coisa para dizer para as pessoas que, porventura, não tiverem sido aprovadas nesse vestibular. No próximo vídeo, ainda essa semana, eu vou falar para as pessoas que eventualmente passaram nesse vestibular da Unesp, tá? Numa sociedade de mercado, acho que um dos grandes valores é a concorrência. Como a concorrência é uma questão que está permeando quase todas as formas de relação social e todas as formas da nossa relação com o trabalho, com as artes e com o intelecto, né? Tudo numa sociedade capitalista é mediado pela relação de concorrência. Isso significa que o resultado de uma concorrência diz, na verdade, muito pouco a respeito de quem vocês são realmente e do valor que vocês têm e da capacidade que vocês têm de desenvolver uma carreira na música. Passar ou não passar num vestibular é uma coisa que representa, na verdade, muito pouco na trajetória de alguém que se propõe a ser artista. Eu conheci muitas pessoas que passaram em vestibulares muito complicados e se tornaram artistas medíocres ou pessoas que absolutamente não têm nada que acrescentar na vida artística da sociedade em que eles estão inseridos. E também já vi o contrário, já vi gente que, por exemplo, a pessoa entra na quarta chamada e pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pelo seu comprometimento com a música, ela acaba se tornando um artista essencial para a vida cultural, né, para a vida cultural da sociedade. Então, o passar ou não passar é uma etapa na trajetória de um artista. E é isso que as pessoas que não passaram no vestibular da Unesp precisam ter em mente. Em um ano, eventualmente, pode ter aparecido uma concorrência muito grande, eventualmente as provas podem ter sido muito desequilibradas, às vezes uma exigência muito grande na prova de química, por exemplo, ou na prova de matemática, que são áreas que normalmente os músicos são péssimos. Você encontra uma pessoa, um músico que não é tão bem formado, mas tira uma nota muito alta em química, essa pessoa passa pelo somatório, né, das notas. Então é necessário tentar de novo, especialmente se vocês realmente têm vontade de seguir a carreira musical, tá certo? Qual que seria a opção, né, que eu estou falando assim, a sociedade de mercado? Bom, uma maneira interessante da gente introduzir um outro valor na sociedade, que não seja o valor da concorrência, né, porque assim, pelo que eu acabei de dizer, se vocês acompanharam o raciocínio, você tem que concordar comigo que a concorrência não fala nada a respeito de quem vocês são em si. Muitas vezes por uma contingência absolutamente externa às capacidades inerentes de cada aspirante a artista, os bons candidatos de música podem eventualmente perder espaço para candidatos que não são tão interessantes ou tão dedicados. Ou simplesmente alguma pessoa que teve mais vantagens ou teve mais possibilidades de estudar, mas não necessariamente vai ser um grande artista, não necessariamente essa pessoa tem mais méritos, ela pode ter simplesmente mais condições. Mas o fato de você ter condições de nascimento para se dedicar às artes não significa que você tem mais mérito, porque não é um mérito seu ter nascido na casa de uma pessoa que tem violões, por exemplo, não é um mérito da minha filha ter nascido minha filha. Ela tem instrumentos, ela tem informações, porque ela é filha de 2 músicos. Mas o mérito não é esse, né? O mérito vai ser o trabalho dela, se ela quiser ser musicista, o trabalho, o esforço, não é o que for, mas não o fato em si de ter recursos. Como é que a gente faz para que a sociedade tenha um outro valor além desse valor da concorrência, que é um valor, acredito, tão deletério para as relações sociais? Através de serviços públicos. Porque, assim, ninguém gosta muito, né? Todo mundo reclama dos funcionários públicos,
O oferecimento de serviços por empresas públicas são sempre alvo de muita reclamação, filas no SUS, e os hospitais públicos não são os melhores, a gente elogia muito as coisas da iniciativa privada, mas na hora de colocar o seu filho para estudar numa universidade, toda a família procura USP, Unesp, Unicamp, em São Paulo. Nas cidades em que existem universidades federais, eles querem que os filhos cursem universidades federais. As universidades federais são responsáveis por mais de 80% da pesquisa e elas são responsáveis por um tipo de formação, que eu vou conversar um pouquinho mais adiante, que forma os graduandos, né, os graduados, os bacharéis, os licenciandos, para uma visão muito mais ampla a respeito do mercado de trabalho do que as universidades privadas, que basicamente formam para o mercado de trabalho. O estudante das universidades que sai de uma universidade pública, geralmente ele sai com uma capacidade crítica ao mercado de trabalho. Então ele tem como entender o mercado, saber do que se trata o mercado de trabalho, e ele tem como compreender aquilo que pode ser inovador em relação ao mercado de trabalho, aquilo que ele pode fazer de diferente no mercado de trabalho. Ele é um criador de propostas muito mais do que um escravo que atende às necessidades dessa coisa chamada mercado de trabalho, que ninguém sabe muito bem definir o que é. Bom, o estado de São Paulo tem um PIB de 150, 200 bilhões de reais. As 3 universidades estaduais paulistas custam em impostos, né, 10 bilhões de reais. Façam as contas e vocês vão ver que o investimento em educação no estado de São Paulo realmente é muito pequeno. E o dinheiro que o estado de São Paulo abre mão de receber, simplesmente desonerando empresas de pagar impostos, chega a 20 bilhões de reais. Isso significa que o estado está abrindo mão de arrecadar na forma de impostos o dobro do que custa as 3 universidades estaduais paulistas, USP, Unesp e Unicamp. Tá? Então é mentira dizer que não tem dinheiro, e é mentira dizer que as universidades públicas oneram os cofres públicos. Não, elas oneram pouco os cofres públicos. Elas estão saindo muito baratas e os professores dessas universidades estão carregando um caminhão nas costas para conseguir manter as mesmas condições de trabalho, de produção, que essas universidades tinham há 20, 30 anos atrás. Tá? Basta dizer que nós temos um aumento na concessão de títulos de doutorado, por exemplo, da ordem de 713% no período entre 1995 e 2016. Aumentaram as concessões de doutorado em 713%. 366,3% a mais na concessão de títulos de mestrado. Os alunos matriculados na graduação aumentaram em 103%. Isso tudo no período compreendido entre 1995 e 2016. E, no entanto, a taxa de salário das universidades públicas caiu mais de 20%. Então, é mentira dizer que os professores universitários são acomodados. Eles têm, na verdade, uma carga de trabalho bastante ampla, bastante pesada. E eles estão recebendo aí, né, no caso do curso de violão da Universidade Estadual Paulista, eles vão receber da ordem aí de quase 20 novos alunos de violão no ano que vem. Não vou poder dizer quem são esses alunos, até porque, eventualmente, eles podem ficar pelo caminho nas outras provas, né, ou desistir simplesmente, mas eles estão, os professores da Unesp estão recebendo ainda a ordem de 20 alunos para orientar a formação dessas pessoas. Isso é muito. Todo mundo que conhece universidades e cursos de música sabe que 20 alunos por ano é um número estapafúrdio, assim, por volta de 20. Eu não quero dar pistas, hein? Não quero dar pistas. Tá certo? A mentalidade que existe na universidade a respeito do curso de música é a seguinte: um artista não precisa de uma universidade para ser um artista. Ele pode fazer o seu trabalho, pode conversar com as pessoas, pode se ligar a professores, a mestres, a escolas, mas ele não tem necessariamente que fazer um curso superior para ser um artista. Onde entra a universidade na vida de um artista? Entra na trajetória daquele artista que quer, além de ser artista, ser um intelectual e ser um professor / pesquisador. Então a universidade joga com o método científico, o método de pesquisa científica, ela oferece uma formação em iniciação científica, ela oferece uma formação humanística de uma forma um pouco mais completa e ela exige uma dedicação extrema nas habilidades específicas que são requeridas para um músico profissional. Mas esse músico profissional não vai ser simplesmente uma pessoa que pega, toca o repertório, que reproduz o repertório, que faz assim a 15ª gravação da Catedral de Barrios. Não se trata disso. Ele vai ser um violonista que vai fazer um estudo histórico das interpretações da Catedral de Barrios
e com isso vai propor uma interpretação que tenha realmente algo a dizer além das interpretações que já existem. Todo o material científico de pesquisa historiográfica, de pesquisa em estética, em filosofia, é fornecido dentro das universidades. Então você que procura uma universidade para se formar, entre sabendo disso. A sua dedicação vai ser de 48 horas por dia, porque além de estudar suas escalinhas, estudar o seu som, estudar os seus ligados, os seus arpejos, você vai ter também que corresponder a uma formação estética, uma formação filosófica, a uma formação científica, e com isso ampliar a sua capacidade de interagir no meio musical de uma forma mais profunda do que é cobrado dos artistas de mercado. Esse pensamento da arte como resultado de um processo intelectual, como resultado de um conhecimento humanista acumulado, né, desses conhecimentos acumulados ao longo da história, é uma invenção da idade contemporânea, né? É uma mentalidade que veio ganhando corpo depois da Revolução Francesa e que tem nos seus grandes exemplos os compositores mais importantes da história da música erudita. Como Beethoven, por exemplo, que era um cara que conhecia muito bem a filosofia do seu tempo. O próprio Liszt, que sabia recitar peças de Shakespeare de cor. Liszt foi aluno de Hegel, chegou a assistir aulas de Hegel, o grande filósofo alemão, quando era jovem. Então, assim, essa grande tradição dos músicos do que a gente chama de música erudita, né, segue esse fundamento de que um músico precisa ser uma pessoa completa. Ele tem que ter uma cabeça capaz de dialogar com a filosofia, capaz de dialogar com a ciência, capaz de dialogar com as outras artes, com a historiografia, com os artistas plásticos, com os dançarinos, com os cineastas, com os poetas. E é na universidade que esse tipo de formação mais completa vai ser oferecida. Portanto, assim, aos que não passaram no vestibular da Unesp hoje, essa é uma etapa irrelevante na trajetória de vida de vocês. Provavelmente os que não passaram porque não têm uma formação específica em violão clássico, que é o tipo de instrumento que dá mais ferramentas para você entender o violão flamenco, o violão folk, o violão popular brasileiro, tá? Então, tentem verificar em vocês o que está faltando nessa formação. Se falta um pouco mais de aula, se falta um professor formado em música, que venha da universidade. Se vocês têm interesse em entrar numa universidade, nada mais natural que vocês estudem com um violonista formado em uma universidade. Se falta um pouco mais de conhecimento geral, uma capacidade por exemplo, redação. A redação conta muito no vestibular de música. Muitas vezes os alunos que têm uma formação técnica, violonística, assim, muito profunda, acabam ficando pelo caminho porque não têm uma boa formação em redação. Aí vocês entram na Unesp, a professora Gisela Nogueira vai falar de retórica barroca. Como é que vocês vão entender o que é a retórica barroca e como tocar uma peça que foi escrita de acordo com a retórica barroca se vocês não sabem estruturar uma redação em tema, contratema, desenvolvimento, refutação, conclusão? Então a formação do artista acadêmico ela tem esse caráter de ter muito mais amplitude e essa é a razão pela qual às vezes não fica muito claro para algumas pessoas que não estão alinhadas com o processo da arte na universidade, né, por que eventualmente elas não passaram. O recado é sempre assim, se a música é algo importante para vocês, insistam nela e procurem professores que tenham a ver com essa vertente de trabalho artístico que a gente chama de arte acadêmica. Quer dizer, a arte que é produzida nas universidades, que hoje em dia é, na verdade, a arte de vanguarda, a arte que está na ponta, a arte mais propositiva, é aquela que proporciona um espaço para o novo, um espaço para a criação, um espaço para a reflexão daquilo que se faz, e não apenas da reprodução daquilo que já foi feito. Isso sem nenhum demérito em relação aos artistas que optam por manter um trabalho fora das universidades. Tá? Muitas vezes a gente encontra grandes artistas e críticos do atual estado de coisas que trabalham fora das universidades. Mas esses caras pesquisam. Eles seguem essa finalidade fundamental da obra de arte, da produção da obra de arte, que é a pesquisa. Tá bem? Deixem seus comentários se eventualmente faltou alguma questão a ser abordada aqui. E aguardem o próximo vídeo que eu vou fazer um comentário especial para os alunos que eventualmente passarem no vestibular para 2020 da Universidade Estadual Paulista. Tá bom? Um abraço para todos vocês e até o próximo Conversa de Violonista.